Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no teu coração. Essa semana nós vamos falar sobre as filhas de Zelofeade. E o nosso texto bíblico está em Números, no capítulo 27, no versículo 1. E diz assim: Então chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias de Manassés, filho de José, e estes são os nomes das suas filhas: Maalá, Noá, Hogla, Milca e Tirza. Eu não sei se você sabe, mas naquela época, mulheres não tinham voz. As decisões importantes elas eram tomadas pelos homens e as heranças que os pais, os avós deixavam, passavam de pai para filho. Mas um dia, 5 mulheres resolveram romper o silêncio da tradição. Maalá, Noá, Hogla, Milca e Tirza decidiram se levantar. Essas mulheres, elas poderiam ter aceitado a perda da herança do pai. Elas poderiam ter se calado. Elas poderiam aceitar ter vivido como vítimas de um sistema injusto, porque era lei, era comum naquela época. Mas elas escolheram crer em um Deus que é justo. Elas escolheram se levantar com coragem, mesmo diante de líderes, mesmo diante de sacerdotes e mesmo diante de Moisés, o homem que falava face a face com Deus. A Bíblia começa o capítulo dizendo: Então chegaram as filhas de Zelofeade. Isso significa que elas se moveram. Elas foram até onde estava a decisão. Elas não esperaram que alguém falasse por elas. Elas não aguardaram que alguém as procurasse para que as representassem. Mulher de fé também se levanta. Mulher de fé entende que há promessas que só se cumprem quando damos o passo da obediência e da coragem. Quantas vezes você já ficou parada, com medo de julgamento, com medo de errar, ou esperando alguém te dar permissão para te viver o que Deus já disse que é teu? Hoje, o Espírito Santo de Deus te diz: é tempo de se levantar. As filhas de Zelofeade nos ensinam que a fé não é passiva. Fé é movimento. Fé é atitude. Fé é quando você se posiciona e diz: Pai, eu creio que o Senhor prometeu também é para mim. E o mais lindo, elas não se levantaram sozinhas. Elas foram juntas. 5 mulheres, 5 vozes, um só propósito. Quando mulheres se unem na presença de Deus, o impossível se torna possível. Vamos orar? Pai, hoje eu quero me colocar como uma das filhas de Zelofeade. Talvez eu tenha ficado tempo demais parada, aceitando situações que o Senhor nunca quis para mim. Mas hoje eu decido me levantar. Dá-me coragem, Pai, para ir até onde o Senhor quer me ver. Dá-me ousadia para romper o medo, a insegurança, as limitações. Que a minha fé seja viva, que eu me mova em obediência e confiança,
sabendo que o Senhor é um Deus justo, que não esquece de nenhum das suas filhas. Em nome de Jesus. Amém. E o nosso pensamento de hoje é: a fé verdadeira não espera, ela se levanta. Aleluia! Se essa palavra fez sentido para você, envia para uma mulher que está paralisada pelo medo, que está paralisada pelos julgamentos, que está paralisada pelas limitações. Deixa ela ouvir a história das filhas de Zelofeade e ser movida numa fé que não espera, mas que a faz levantar. Fica na paz e até amanhã.